Então, olha, na aula passada a gente estava falando de absorção, né? E ficou faltando ainda o final da aula para a gente poder terminar. Só uma observação, duas, né? A primeira é que quando eu olhei lá o meu planejamento, não sei se vocês tiveram curiosidade de consultar, hoje quando eu fui verificar o planejamento, eu vi que eu tinha engolido essa semana de aula, né? A aula de hoje, dia 1º, e a aula de quinta-feira, dia 3, tá? Então, eu inseri elas aqui no meu planejamento, eu vou subir de novo esse planejamento lá para o Moodle. Isso me deu até um respiro, né? Que eu ganhei aí mais 2 dias de aula. Estava preocupado aí com o decorrer da disciplina, muito conteúdo em poucos dias. E aí a gente conseguiu ter um respiro maior, tá? Então, eu vou subir esse planejamento atualizado. E segundo que eu postei hoje, né, o nosso exercício avaliativo lá no Moodle, não sei se vocês já acessaram ou não, estou deixando aí um prazo para vocês maior aí para poder fazer esse nosso exercício. Tranquilo, coloquei lá num link lá para vocês acessarem no Google Testes, algumas questões objetivas e coloquei só uma questão discursiva lá para vocês. Acho que esses exercícios online aí ajudam realmente na fixação do conhecimento. A gente não consegue comprovar, né, o quanto que vocês aprenderam, já que vocês têm um prazo maior, tem consulta, é diferente da gente fazer isso lá em sala de aula, né? Mas pouco importa, não me preocupo com isso. O importante é que vocês façam o exercício e não esqueçam de me enviar, tá bom? Então tá lá disponível no Moodle, na nossa aula, depois da aula de via de administração de medicamentos. Eu coloquei lá, entra a farmacocinética depois, tá bom? Tranquilo em relação a isso? Exercício, alguma dúvida? Ô, Claudinei, Diga. a gente vai poder acessar ele mais de uma vez ou não? Pode, você pode entrar naquele link, acesso. Só toda vez que você entrar, não vai ficar aquelas respostas marcadas para você, não, tá? Tá bom. Mas você pode acessar, ver as questões. Cada vez que você entrar, vai aparecer as questões alteradas lá, não tem problema. Mas enviar é só uma vez, tá? Tá bom, obrigada. Enviou, não tem como enviar mais. Então pode brincar no questionário. Tá tudo certinho? Clique em enviar, eu já recebo a resposta de vocês, tá? Beleza? Então, pessoal, vamos relembrar aqui rapidinho, ó, que nós vimos na aula passada, ó. Falamos de absorção dos fármacos, né? Começamos falando de absorção, explicamos o conceito de absorção, falamos que para absorção depende diretamente da via de administração, apresentei um vídeo para vocês da importância da dissolução, né? Da desintegração antes da absorção, falamos da membrana plasmática, as características que essa membrana plasmática tem, uma característica lipofílica, carregada, né, polarizada. Falamos de como que esse nosso fármaco pode atravessar essa membrana plasmática, seja sem gasto de energia ou com gasto de energia, né, seja por uma difusão lipídica ou difusão facilitada, ou usando proteínas transportadoras, carreadoras. Apresentei o esquema, mostrei, né, a característica de cada uma delas. Falamos da importância dessa lipossolubilidade e também em fármacos de baixo peso molecular, né? Então, a influência do tamanho do fármaco, da molécula e a característica lipofílica dela, isso aumenta muito a permeabilidade, então a facilidade dela atravessar a membrana plasmática. Apresentamos quais são os locais importantes para transporte desses fármacos, né, após a absorção, não só a absorção para ele chegar na corrente sanguínea, mas também a barreira que ele tem que atravessar para chegar no cérebro, né, a barreira que ele precisa para poder ser eliminado, para ele ser metabolizado, para ele poder atingir o feto. Então, esses outros locais para o transporte. A característica da polarização da membrana, e aí nós estudamos muito e falei bastante disso, né? A questão em relação entre o pKa e o pH do fármaco, né? Se o fármaco está mais protonado ou desprotonado, se ele está carregado eletricamente ou não carregado eletricamente. Falamos que o fármaco ele vai conseguir atravessar mais facilmente a membrana se ele tiver apolar, lipossolúvel, não carregado, né, de baixo peso molecular.
E o que vai interferir se o fármaco vai estar polar ou apolar é o pH do meio, né? Se ele vai estar no meio mais ácido ou no meio mais básico, né? Falamos que o ácido tem característica para doar prótons, a base para receber prótons. Falamos que o meio, né, ácido, ele está ali querendo doar prótons e o meio básico está querendo receber prótons. Então, falamos muito aí dessa relação entre o fármaco ácido e o meio, e o fármaco básico e o meio. Então, falei muito, tem muitos slides aqui que resumiram o finalzinho da nossa última aula, né? E a influência, né, do pH na absorção desse fármaco. Então, falamos lá no final da aula, se a gente fizer a ingestão de alimentos, isso pode prejudicar, pode facilitar a absorção de alguns fármacos. Daí fechamos esse conteúdo, que fármacos ácidos são melhores absorvidos em pH ácido e fármacos básicos são melhores absorvidos em pH básico. Foi isso? Ficou alguma dúvida da aula passada, pessoal? Não? Ok? Beleza. Então eu parei, acho que foi nesse slide aqui, e falei no finalzinho da aula do efeito de primeira passagem, né? Quando a gente faz a ingestão de um fármaco por via oral, né? Então parte dele já vai sendo metabolizado antes de atingir a corrente sanguínea. E eu lembro que alguém me perguntou se isso interfere ou não com a biodisponibilidade. Eu falei que sim, interfere, e a indústria farmacêutica, quando está pesquisando um novo fármaco, ela tem que, não pode, né, deixar de olhar essa questão da metabolização de primeira passagem por via oral, tá? Beleza. Então, olha, as membranas celulares, elas formam barreiras entre os compartimentos aquosos do nosso organismo, né? E esses compartimentos dificultam a absorção de alguns fármacos. Algumas estruturas devem ser muito bem protegidas, né, da entrada de micro-organismos e de substâncias estranhas, né, de uma forma geral. Os fármacos, para nós, são substâncias estranhas. A gente fala que eles são xenobióticos. Xenobiótico é uma substância estranha, que o nosso organismo não recebe muito bem. O sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo, precisa ser muito bem protegido, e por isso a gente tem uma membrana que reveste, né, que é chamada de membrana hematoencefálica, né, ou seja, uma proteção do sistema nervoso central. Outra proteção importante que nós temos é a placenta, né, que tem o papel de proteger o feto, seja de qualquer xenobiótico, de qualquer substância estranha. Então, nessas barreiras, né, no sistema nervoso central e na placenta, as células são muito justapostas. Isso dificulta muito a penetração dos fármacos. Para o fármaco penetrar o sistema nervoso central ou a placenta, ele tem que ter umas características especiais. Nós vamos falar bastante disso na nossa próxima aula de distribuição do fármaco, ok? O que a gente avalia, né, na questão da difusão direta, que é o que nós desejamos, né, que o fármaco atravesse facilmente a membrana plasmática. A gente avalia o coeficiente de permeabilidade dele, né, a característica da molécula, se ela é mais lipossolúvel ou hidrossolúvel. Nós já sabemos que quanto mais lipossolúvel, mais fácil é para esse fármaco atravessar a membrana. A característica do pH do meio. Então, o pH do meio vai interferir no equilíbrio da nossa reação química, na ionização do fármaco, se ele vai ter mais tendência a estar ionizado, né, carregado eletricamente, ou não ionizado, né, não carregado eletricamente. Então, o pH do meio influencia diretamente na ionização e o aprisionamento iônico. Nós falamos, né? Quando um fármaco ácido, ele atravessa a membrana e chega no sangue, o sangue está básico, ele doa seus prótons para o meio e ele fica carregado eletricamente, ele fica aprisionado, ele não consegue retornar novamente para o trato gastrointestinal. Então, o aprisionamento iônico também é um fator muito importante, tá?
Beleza, então falamos também no final da aula sobre a biodisponibilidade, que lá no início da disciplina a gente já conceituou biodisponibilidade como a relação entre a quantidade do fármaco que está sendo administrado e a concentração do fármaco que atinge a corrente sanguínea, né? E nós falamos que quando a gente utiliza um fármaco por via intravenosa, esse fármaco tem 100% de biodisponibilidade, né? Somente nessa via. Em todas as demais vias, a gente vai ter um percentual menor. Na via oral, como a gente já falou, né, a gente tem um efeito de primeira passagem. O que é isso? Quando há absorção no intestino, o fármaco não atinge diretamente a absorção sistêmica. Primeiro ele vai para a circulação porta-hepática, vai chegar no fígado, parte desse fármaco vai ser metabolizado antes da completa absorção dele. E isso pode interferir no efeito do fármaco. Por quê? Se ele está já inicialmente sofrendo uma metabolização, a gente já diminui o quê? A biodisponibilidade desse fármaco, a quantidade do fármaco disponível na corrente sanguínea. Ok? Então, de uma forma geral, a biodisponibilidade é a fração ativa do fármaco que chega na circulação sistêmica. Beleza. Outro ponto importante que pode interferir na biodisponibilidade é a velocidade de absorção do fármaco, tá? Se a absorção de um fármaco acontecer rapidamente, tá tendo festa aí, ó, peraí. Se a absorção do fármaco acontecer rapidamente por uma via de administração utilizada, a gente vai ter um pico de concentração plasmática. Então, também não é importante, né, que se eu faço uma administração por via oral, ou faço uma administração por via intramuscular, e eu tenho um pico de absorção, eu vou ter um pico de concentração plasmática. E esse pico de concentração pode aumentar muito a concentração desse fármaco no sangue, atingindo níveis tóxicos. Então, esse é um ponto de observação. A gente também tem que monitorar isso em laboratório, antes do fármaco vir para o mercado, né? Como que é a característica dessa forma farmacêutica para que ela atinja níveis dentro do padrão, né? Dentro da aceitação, e não atingir picos elevados na concentração plasmática. Ok? Um artifício que a indústria farmacêutica utiliza para controlar essa velocidade de absorção é, na forma farmacêutica, fazer uma forma farmacêutica de liberação retardada, ou também chamado de liberação prolongada, tá? O que é isso? Eu vou colocar nessa minha forma farmacêutica uma resistência em relação à degradação, à desintegração, para que essa forma farmacêutica vá se desintegrando aos poucos, e não como aquele vídeo que a gente viu na aula passada, que simplesmente ela tem uma desintegração completa da forma farmacêutica. Na forma de liberação prolongada, ela vai se desintegrando aos pouquinhos, e se ela desintegra aos poucos, eu vou liberando o meu princípio ativo também aos poucos. Então, eu faço com que o meu fármaco tenha um tempo de ação prolongado. A indústria farmacêutica chama isso de várias formas nas embalagens dos medicamentos, tá? A gente vai ter, por exemplo, fármaco que vai vir com sigla XR, tá? Vai ter fármaco que na embalagem vai estar escrito assim, ó, retarde. Eu vou ter embalagem escrito SR, tá? São siglas para falar que seria liberação retardada, né? Ou sistema de liberação prolongada. Então, se a desintegração é aos poucos, a absorção também vai ser aos poucos. Qual que é a vantagem disso? Então, vamos pegar um exemplo. A nifedipina é um antihipertensivo. Se eu uso a nifedipina tradicional, o indivíduo precisa fazer uso de um comprimido de nifedipina a cada 8 horas.
Mas eu tenho no mercado a nifedipina retarde, ou seja, liberação prolongada. Então, em vez de tomar um comprimido de 8 em 8, o indivíduo vai fazer uso de um comprimido de 12 em 12 horas. Ou, dependendo da forma de liberação prolongada, ele vai usar um comprimido apenas por dia. Então, em vez de fazer uso de vários comprimidos no dia, ele toma só um. Isso melhora muito a adesão ao tratamento. Diminui esquecimento, né? A pessoa esquecer de ter que tomar o comprimido. Então, a velocidade de absorção, ela interfere diretamente na biodisponibilidade, tá? Então, olha um exemplo. Administrando 100 miligramas de um fármaco X por via oral, e se somente 70% desse fármaco for absorvido pelo trato gastrointestinal, ou seja, de 100 miligramas que eu estou administrando, 70% é absorvido. E os outros 30%? Os outros 30% estão sendo eliminados junto com as fezes, né? Nem chegaram a ser absorvidos. Então, eu já tenho essa ideia de que a absorção desse fármaco é de 70%. Ou seja, só 70 miligramas dele vai ser absorvido e atingir a circulação sanguínea. Agora, se 20% desse fármaco é inativado por metabolização hepática, ou seja, 14 miligramas, né, o 20% de 70, 14 miligramas já vão ser metabolizados como efeito de primeira passagem. Isso significa que eu vou ter na corrente sanguínea desse paciente apenas 56 miligramas realmente ativo. Olha, eu tomei um comprimido de 100 miligramas de um fármaco X e somente 56 miligramas está livre na corrente sanguínea para buscar o seu receptor. Então eu falo que esse fármaco aqui, ele teve uma biodisponibilidade de 56%. Quanto maior a biodisponibilidade, mais fármaco livre ativo eu vou ter na corrente sanguínea. Quanto menor a biodisponibilidade, menos fármaco ativo eu vou ter na corrente sanguínea. Então, quando a indústria farmacêutica faz o cálculo da dose para colocar lá na caixinha do medicamento, se ele é 10, 20, 50, 100, 200 miligramas, eu tenho que ter esses dados farmacocinéticos por trás para que realmente eu coloque naquele medicamento a dose desejada, sabendo do que realmente é necessário para que eu tenha daquele fármaco na corrente sanguínea do paciente, né? Então, imagina, o indivíduo, em vez dos 100 miligramas, ele parte aquele comprimido e toma só metade dele, só 50 miligramas. Ele vai ter na corrente sanguínea só metade dos 56 miligramas. Ele vai ter só 28 miligramas na corrente sanguínea. É uma dose muito menor, talvez não vai ser uma dose subterapêutica, não vai nem atingir a concentração mínima efetiva. Ok? É possível a gente evitar esse efeito de primeira passagem da via oral usando uma outra via de administração, né? Como, por exemplo, a via sublingual. Na via sublingual, a gente não tem esse efeito de primeira passagem. 100% do fármaco que atingir a corrente sanguínea vai ficar na corrente sanguínea. Então, 100% do que é absorvido vai estar pronto para atuar diretamente no seu receptor. Por isso, é uma via muito segura, né? Segura entre aspas, muito rápida, mas tem que ter um certo cuidado, porque eu vou ter muito fármaco disponível também na corrente sanguínea, tá? A via retal também é uma alternativa, né? Na via retal a gente tem um desvio parcial. Parte desse fármaco que vai sendo absorvido pelo reto vai ter efeito de primeira passagem e parte não. Então, a quantidade de metabólitos iniciais é muito menor do que quando a gente usar a via oral. Ok, pessoal? Dúvida aí? Claudinei, Pode no falar. caso desses métodos, os métodos, no caso, usados para retardação ou para prolongamento desses medicamentos, no caso, seria usado tanto as vias como os recipientes na produção do medicamento? A via é a via oral mesmo, né? A via que você falou talvez seja via de administração, é isso?
Isso, exatamente. Para usar via oral, tá? Então, via oral. Agora, estou falando da via oral, né? É um exemplo nosso aqui. A gente vai utilizar recipientes e substâncias para estar revestindo também esse nosso comprimido, para que ele tenha uma resistência de ação do suco gástrico, para que ele seja desintegrado de forma lenta. E aí eu tenho esse efeito prolongado do fármaco, ok? Mas pode ser uma outra via, por exemplo, a via intramuscular. Se eu usar uma solução por via intramuscular, a solução eu tenho ali o meu princípio ativo dissolvido num solvente. Nós vimos isso lá na nossa aula de forma farmacêutica. Se eu uso uma solução, aquele fármaco vai ser absorvido rapidamente. Agora, se eu uso numa via intramuscular uma forma farmacêutica mais oleosa ou uma suspensão, a absorção vai ser retardada, né? Tanto na forma oleosa quanto na suspensão. Eu prolongo a absorção do meu fármaco. E algumas das vezes a gente até utiliza isso como subterfúgio. Por exemplo, os anticoncepcionais injetáveis por via intramuscular, eles são em formulações oleosas, para que eles sejam absorvidos de forma lenta e tenham um efeito prolongado na paciente. Geralmente, uma aplicação a cada 30 dias. Ok? Tranquilo? Claudinei, Certinho, obrigada. Pode falar. no caso também o aldol decanoato, ele entra também aí como... Mesma coisa, eu tenho o aldol solução e tenho o decanoato que é oleoso, né? Se eu uso o decanoato que é mais oleoso, ele aumenta o tempo de ação do fármaco. E aí é um cuidado, né? Muitas vezes a gente não pode aplicar substâncias oleosas por via endovenosa, senão a gente pode provocar um embolismo e levar esse paciente a óbito. Tem que ter até um cuidado na forma farmacêutica e a via de administração do produto, tá? Ok. Professor, Diga. boa noite, tudo bem? Tudo. Desculpa interromper a aula do senhor, mas Ah, é porque hoje é meu primeiro dia e eu não tô na equipe, e aí eu não sei a questão de presença, como fica, e no final da aula, o senhor me chama, por favor, para mim não atrapalhar o senhor? sem problema, Matilde. A gente fala no finalzinho, tá bom? Tá bem, obrigada. Seja bem-vinda aí à Faminas BH, seja bem-vinda às minhas aulas aí. Espero que eu possa te ajudar, tá bom? Muito obrigada. Olha lá. Então a gente fecha o conceito de biodisponibilidade. E é importante, tá, Matilde? Você que está chegando agora, ó, minhas aulas gravadas, elas estão todas lá no portal do EAD, tá? Pega o final de semana aí e vai tirar o atraso, hein? O Richard me ajudou, eu já consegui ver até a aula 4. Beleza, que bom. Então, ó, bioequivalência, né? A bioequivalência tem uma relação direta com a biodisponibilidade. É a concentração de um fármaco no sangue em função do tempo, né? Como a gente viu lá na nossa aula passada, é um parâmetro muito importante na aprovação de um medicamento genérico, né? Ou seja, eu preciso fazer teste em vivo. Eu vou administrando o fármaco no paciente e vou dosando o sangue dele para ver qual é a concentração desse fármaco no sangue em relação ao período de tempo. Eu estou monitorando a absorção desse fármaco nesse paciente. Então, avaliar, monitorar a bioequivalência é muito importante na qualidade, né, e aprovação de um medicamento genérico no Brasil, tá? Beleza. Então, ó, tivemos a absorção do fármaco, temos os fatores que podem interferir na absorção e a gente precisa realmente ter essa concentração plasmática ideal das drogas, dos nossos fármacos, né? Então, os fármacos, eles precisam, ó, estar presentes em concentrações suficientes no seu local de ação para resultar no efeito farmacológico esperado, né? Por isso, a gente viu lá nas nossas aulas passadas a curva de concentração plasmática do fármaco, né? Então, trago aqui nesse gráfico para a gente poder relembrar o que nós já vimos. Aqui no eixo X a gente tem o tempo, tá? E no eixo Y a gente tem a concentração desse fármaco no sangue, a concentração dele no plasma.
estou administrando um fármaco, qualquer um, por via oral. Então, ó, peguei o comprimido, degluti o comprimido. Quanto que eu tenho desse comprimido no sangue? 0. Nada. Tá aqui, ó. 0 do fármaco na corrente sanguínea. A partir do momento em que eu degluti, ele chegou no trato gastrointestinal e eu tenho a desintegração da forma farmacêutica, libero o princípio ativo e inicia o que nós já aprendemos, que é a absorção desse fármaco. Então, olha, com o tempo, aumentando o tempo, a gente aumenta a concentração plasmática desse fármaco no sangue. Ou seja, a gente está aumentando a absorção do fármaco. Então, o fármaco vai aumentando a sua concentração, vai aumentando a sua concentração no sangue, até ele atravessar esse ponto estratégico. Esse ponto é a concentração mínima efetiva, né? Ou CME. Significa que, quando a concentração desse fármaco atingiu a concentração mínima efetiva, a concentração desse fármaco no plasma, né? Atingiu a concentração mínima efetiva, esse fármaco começa a produzir efeito terapêutico. Eu tenho o início da ação do nosso fármaco, ok? Mas esse fármaco continua sendo absorvido. Então, a concentração dele no sangue continua aumentando, 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 até a gente atingir o que nós chamamos de Cmax, ou concentração máxima desse fármaco no sangue. Essa concentração máxima, né, de uma consequência, tem um tempo máximo, né? Então, qual é o tempo máximo para que a gente consiga atingir a concentração máxima do fármaco no sangue? Concentração máxima é a intensidade de ação do nosso fármaco. Então, onde a gente vai ter maior intensidade de efeito do fármaco. A partir da concentração máxima, esse gráfico ele tende a diminuir. Por quê? A partir do momento que ele está na corrente sanguínea, a gente já viu, parte do fármaco vai em busca do seu local de ação, mas parte do fármaco já começa a ser metabolizado e preparado para ser eliminado. Quando eu tenho meu Cmax, significa que a quantidade do fármaco que está sendo absorvido é a mesma quantidade do fármaco que está sendo eliminado. Então, ó, cheguei no meu ponto máximo. Enquanto essa curva está aumentando, eu tenho mais fármaco chegando na corrente sanguínea do que fármaco sendo eliminado. Por isso, a concentração vai só aumentando. Quando eu chego no platô, lá em cima, no máximo, igualou o que está sendo absorvido e o que está sendo eliminado. E chega no ponto que não tem mais fármaco, ou seja, tudo que estava no meu estômago desintegrou, já atingiu a corrente sanguínea. E agora, meu amigo, vai ser metabolizado e eliminado. Então, a tendência é a gente ter uma diminuição dessa curva. Ou seja, a gente começa uma fase que nós chamamos de pós-absorção, né? Aqui agora a gente tem, né, a metabolização e a excreção desse fármaco. Essa concentração vai diminuindo até de novo atravessar esse ponto mágico, que é a nossa concentração mínima efetiva. Diminuiu da concentração mínima efetiva, eu tenho um término de ação desse fármaco, ou seja, ele para de produzir seu efeito terapêutico, tá? Abaixo dessa curva, a gente tem um efeito subótimo do fármaco, ou seja, um efeito subterapêutico. Não vai ter efeito nenhum. Nessa margem, que vai da concentração mínima efetiva até esses pontilhados aqui, que nós chamamos de concentração máxima tolerada, a gente tem um efeito farmacológico. Durante todo esse intervalo aqui, o nosso fármaco está produzindo um efeito, que é o que nós chamamos de janela terapêutica. É isso? O que é janela terapêutica? É a nossa janela de segurança. Por quê? Se a concentração do fármaco ultrapassar a concentração máxima tolerada, esse fármaco passa a apresentar efeitos tóxicos, apresenta toxicidade. Então, o que nós desejamos quando administramos um fármaco é que ele permaneça na sua concentração plasmática dentro desse intervalo terapêutico, né? Dentro da janela terapêutica, que ele passe a concentração mínima efetiva para poder iniciar o seu efeito, mas que ele não atinja
a concentração máxima tolerada para ele não produzir toxicidade. Ok? Então, olha, quando eu tenho já mais ou menos esses dados, né, essa avaliação da absorção e da pós-absorção, eu já sei que se lá na intensidade máxima dele aqui, suponha, né, que isso aqui foi em 6 horas, isso já dá um sinal de que, a partir dessas 6 horas, a absorção do fármaco tende a diminuir, a concentração plasmática dele vai diminuir. Se o paciente precisar desse fármaco novamente, está na hora de administrar um novo comprimido, ou uma nova injeção, ou um novo comprimido sublingual, ou uma nova dose do aerosol, para que administre ele de novo, um novo comprimido. O que vai acontecer? Vai aumentar a absorção desse fármaco até atingir a concentração máxima dessa nova dose, vai diminuir a concentração plasmática. Aqui, mais ou menos 6 horas depois, a gente usa um novo fármaco, aumenta a concentração dele, diminui a concentração plasmática. Aqui, mais ou menos, já deu 6, aqui 12, aqui agora às 18 horas, eu administro novamente, vai fazer o mesmo processo, né? Ou seja, se eu fizer a administração desse medicamento de forma, né, pausada, o que vai acontecer com a concentração do meu fármaco? Ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, mas ele vai permanecer sempre dentro da janela terapêutica. Se ele permanecer sempre na janela terapêutica, eu vou sempre ter o efeito farmacológico do fármaco. Vou pegar um exemplo. O paciente está com a pressão muito alta, então ele toma aqui o seu antihipertensivo, qualquer um deles, tá? A partir desse tempo, esse fármaco começa a produzir efeito, ou seja, a pressão arterial do paciente começa a diminuir. A pressão vai diminuindo, 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 tá? Até atingir a concentração máxima. A pressão, normalizou, tá lá, sei lá, para aquele paciente 12/8. A partir desse tempo, esse fármaco começa a ser eliminado. Qual que é a tendência? Que a pressão arterial desse paciente comece a subir de novo, né? Se ele tomar um único comprimido, quando chegar nesse tempo aqui, eu tenho um término da ação, ou seja, a pressão arterial desse paciente vai estar lá no 19/9 novamente, vai entrar no quadro de hipertensão. O que eu faço? Vamos administrar esse medicamento de tanto em tanto tempo, para que ele permaneça dentro da janela terapêutica. E se ele permanecer dentro da janela terapêutica, eu tenho o efeito do fármaco. Ou seja, eu vou manter a pressão arterial do meu paciente entre 11/7 a 13/9, dentro dos valores que são considerados normais. Ok? A mesma coisa aqui, por exemplo, um paciente vai fazer uso de um antibiótico. Quero eliminar uma bactéria. Usei o antibiótico aqui, Quando chegar nesse tempo, passou a concentração mínima efetiva, ele já começa a produzir ação, ou seja, eu já tenho o fármaco combatendo aquela bactéria. A bactéria está replicando, desenvolvendo, mas o meu fármaco já está conseguindo destruir ou inibir a replicação bacteriana. E assim vai, Chegou aqui, esse meu antibiótico agora já não consegue mais, a concentração dele já não consegue derrotar mais essas bactérias. Ou seja, ele para de produzir o seu efeito terapêutico. Qual que é o problema disso? Se eu não administrar um outro fármaco para manter dentro da janela terapêutica, para conseguir matar todas essas bactérias são seres inteligentíssimos e elas começam a criar estratégias para se defender desse fármaco, né? A gente chama isso de resistência bacteriana. Então, seja, para controlar um problema nosso, seja para matar o micro-organismo, a gente precisa manter esse fármaco dentro dessa janela terapêutica, acima da concentração mínima efetiva e abaixo dessa concentração máxima tolerada. Ok, pessoal? Dúvida? Pergunta? Claudinei,
Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Jucineia, pode falar. Na verdade, é só uma curiosidade. Se a pessoa está tomando medicamento contínuo e ela o organismo dela começa a acostumar com esse medicamento, onde ele não vai fazer mais o efeito, não sei se eu estou errada, foi isso que a gente comentou da outra vez, essa absorção não ficaria mais dentro dessa janela, né? Quando começasse a acostumar com o organismo, não fazer mais o efeito. Então assim, ó, a gente precisa de ter a quantidade suficiente de fármaco no local da ação. Nós vamos ver isso bastante lá na farmacodinâmica, tá? Quando esse fármaco estiver ligando com um receptor específico. Agora, o que pode levar esse fármaco não fazer mais efeito? Vários motivos, tá? Um deles é o nosso organismo se defender do fármaco. Nós não estamos falando que o fármaco é um objeto estranho, chamando isso de xenobiótico. Então, o meu organismo pode se defender desse fármaco. Ele pode pegar os receptores e esconder esses receptores dentro da célula, tá? Várias coisas podem acontecer. Não seria interferir na absorção do fármaco, tá? O fármaco vai continuar sendo absorvido, a não ser que, com o passar do tempo, esse paciente teve algum problema no trato gastrointestinal que está interferindo com a absorção dos fármacos. Aí, interfere, vai sair da janela terapêutica para de produzir efeito. Então, da mesma forma, se for uma resistência do meu organismo em relação ao fármaco, talvez a concentração dele, aí não no sangue, tá? Mas a concentração dele no local de ação não é uma concentração suficiente. E aí vai ter um efeito subterapêutico, um efeito subótimo. A gente não vai nem perceber o efeito do fármaco. Ok? Ok, obrigada. Claudinei, Pode falar. então quer dizer que nem sempre a concentração do fármaco no sangue vai ser a mesma concentração no princípio, no local de atuação dele? Não. É o que nós vamos ver na nossa próxima etapa. O que a gente está falando aqui da absorção é que a gente está conseguindo pegar essa molécula química e nós estamos levando essa molécula química agora para a corrente sanguínea. Beleza. Mas a gente tem outras etapas. Essa molécula química na corrente sanguínea tem que chegar agora em quantidade suficiente no local de ação dela. Aí a gente vai ver a próxima fase da farmacocinética, que é a distribuição. O que interfere para que esse fármaco que chegou no sangue agora chegue em quantidades suficientes lá no local de ação. Ok? Claudinei, Certinho, obrigada. Nós vamos ver que parte desses medicamentos vão se dispersar por alguns tecidos, parte desses medicamentos vão ser metabolizados antes de chegar no local de ação. Nós vamos ver essas particularidades. Pode falar. um paciente X, ele faz tratamento, vamos supor, para epilepsia e ele toma um antiepilético um anticonvulsivante de 8 em 8 horas. Beleza. Aí ele tem essa janela. E ele já faz um tratamento há um certo tempo, ele já tem vamos supor que ele toma um ácido valproico, e ele já tem um nível dessa substância, um nível sérico no sangue ali, uma determinada quantidade. Esse paciente, se ele ficar, por exemplo, sem tomar uma dose, vamos supor, esqueceu de tomar uma dose, existe uma chance muito grande dele convulsionar, ou esse nível sérico que já está ali contínuo no sangue consegue segurar esse espaço de dose não preenchida? Então, olha, isso vai depender de dois fatores. Um fator é a própria janela terapêutica, né? Nós falamos lá nas aulas passadas que a gente tem fármaco, que a gente tem janela terapêutica bem larga, ou seja, o intervalo entre a concentração mínima efetiva e a concentração tóxica ela é muito ampla, mas a gente tem fármacos em que essa janela terapêutica é bem estreitinha, né? O intervalo é muito curto. Aqueles fármacos que têm janela terapêutica curto, talvez deixar de tomar um comprimido pode fazer uma diferença, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a gente tem um outro parâmetro farmacocinético que a gente também aprendeu lá na nossa primeira aula, que é chamado de tempo de meia-vida.
né? O que é o tempo de meia-vida? É o tempo necessário para que esse fármaco reduza em 50% da sua concentração no sangue, da sua concentração plasmática, né? Alguns fármacos têm um tempo de meia-vida muito longo. O que significa isso? Demora muito tempo para diminuir essa concentração plasmática. Vou dar, por exemplo, um exemplo, o alendronato de sódio. O alendronato é um medicamento utilizado na osteoporose. Ele tem um tempo de meia-vida longo, né? Se o paciente usa um comprimido de alendronato de 70 miligramas, ele toma um comprimido por semana, tá? A levotiroxina sódica, que é um fármaco utilizado no tratamento do hipotireoidismo, né, no distúrbio da tireoide, também tem um tempo de meia-vida muito longo. Geralmente é 7 dias também o tempo de meia-vida desse fármaco. Se o tempo de meia-vida é longo, ficar sem tomar um comprimido dentro desse intervalo, talvez não vai fazer muita diferença, porque esse fármaco fica muito tempo na corrente sanguínea do paciente. Agora, aqueles fármacos em que o tempo de meia-vida é muito curto, ou seja, rapidamente ele está sendo metabolizado e eliminado, ou seja, ele é absorvido, atinge a concentração plasmática, mas após a absorção dele é muito rápida, faltar o uso de um comprimido, de uma dose, pode ter problema. Ele pode ter uma crise convulsiva, a pressão pode aumentar, ele pode ter uma resistência bacteriana por ter deixado de fazer o uso de uma dose. Ou pode engravidar, né? Se esqueceu de tomar aquele anticoncepcional naquele dia. Então, depende da molécula. E aí, durante as nossas disciplinas aí de fisiopatologia e farmacoterapia, a gente vai entendendo isso, tá? Qual que é o tempo de meia-vida desse fármaco, o tempo de meia-vida daquele, a gente saber do risco, né, do paciente utilizar um medicamento no horário correto. Beleza? Ok, obrigada. Tranquilo? Mais alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Então, olha, o que é a nossa concentração mínima efetiva ou eficaz, né? É a concentração mínima necessária para a gente produzir o efeito farmacológico. É isso aqui, ó, nossa CME. Passou desse limite, esse fármaco começa a produzir efeito terapêutico. Qual que é a concentração mínima tóxica? É a concentração a partir da qual vão produzir os efeitos tóxicos do fármaco, né? Então, olha, atravessou esse nível aqui, concentração mínima tóxica, o paciente começa a apresentar os efeitos de toxicidade. Concentração subterapêutica, aqui no gráfico eu estou mostrando para vocês efeito subótimo, né? Ou subterapêutico. É a concentração em que ainda não aparecem efeitos terapêuticos nem efeitos tóxicos. O que é a margem terapêutica, ou intervalo terapêutico, ou janela terapêutica? É o intervalo entre a concentração mínima efetiva e a concentração mínima tóxica, né? Então, ou seja, o intervalo onde o meu fármaco está produzindo o efeito farmacológico. E o que é o Cmax? É a concentração máxima de um fármaco no plasma, no sangue. Ok? Beleza. Então, olha só esse nosso gráfico. Eu estou apresentando aqui 4 vias de administração do fármaco. Via intravenosa ou endovenosa, via intramuscular, a via subcutânea e a nossa via oral, tá? Concentração no sangue, ó, blood e tempo. Via oral, o que acontece com a via oral? Acabamos de vê-la aqui, ó, via oral. Tomei o comprimido, não tem nada desse fármaco no sangue. Inicia-se a absorção do fármaco, ó, absorção, 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 até atingir aqui o Cmax, concentração máxima. Após a concentração máxima, vem a pós-absorção, né? Prevalece a metabolização e a excreção. E esse fármaco vai diminuindo a sua concentração plasmática até todo o fármaco ser eliminado. Ok? Intravenosa. Olha o que está acontecendo. Ah, não, desculpa. Subcutânea. A subcutânea
A vascularização aqui é muito maior do que no trato gastrointestinal. Então, quando eu administrar uma injeção subcutânea, o que vai acontecer? Logo que eu aplico, não tem nenhum fármaco no sangue. Esse fármaco vai atravessar a membrana, atingir a corrente sanguínea, a absorção até atingir concentração máxima. Depois, pós-absorção, todo o fármaco vai sendo metabolizado e excretado. Qual a diferença entre as duas vias? Via subcutânea, a absorção é mais rápida. O tempo que leva para a gente ter a intensidade do efeito é muito menor do que na via oral. Então, a absorção é mais rápida, o efeito terapêutico é mais rápido. Mas, por outro lado, a metabolização e a excreção também é mais rápido do que na via oral. Ou seja, a via oral eu tenho um efeito mais prolongado do que na via subcutânea. Ok? Beleza. Via intramuscular. Olha, eu estou injetando medicamento no tecido muscular. E o tecido muscular é muito mais vascularizado do que a subcutâneo e muito mais vascularizado do que o trato gastrointestinal. Resultado disso, apliquei uma injeção no glúteo do paciente ou no deltoide. A absorção dele é muito rápida, tem muito vaso sanguíneo. Então a absorção é rápida e eu vou atingir a concentração máxima em menor tempo do que na subcutânea e do que na via oral. Então o efeito do fármaco, a intensidade do efeito é muito mais rápido, tá? Mas, por outro lado, como ele chega muito rápido na corrente sanguínea, ele vai ser metabolizado e eliminado também rapidamente, né? E o efeito terapêutico dele vai desaparecer mais rápido do que nas outras duas vias. Beleza? E a via intravenosa? Olha, a via intravenosa eu estou injetando o fármaco diretamente no vaso sanguíneo. Se eu estou injetando no vaso sanguíneo, não tem absorção, eu já estou injetando no vaso sanguíneo. 100% de biodisponibilidade, 100% do fármaco está na corrente sanguínea. Efeito terapêutico imediato, já estou injetando no sangue, ele já está indo para o local de ação dele. Mas, se eu já estou injetando no sangue, ele também vai ser metabolizado e excretado rapidamente. Ou seja, a duração do efeito é muito curta. Então, a gente já tem uma ideia, né, entre efeito terapêutico e via de administração do fármaco, tá? Qual que é a vantagem aqui da via oral? Eu uso um fármaco que vai ter uma duração de efeito prolongado. Vantagem lá da via intravenosa, efeito imediato. Só que a duração do efeito da intravenosa é muito menor do que a via oral, ok? Então, na hora de escolher a via de administração, eu tenho que ter esse parâmetro. Eu quero um efeito rápido ou um efeito duradouro? Se for duradouro, via oral ou subcutâneo. Se é um efeito rápido, intramuscular. Se é imediato, intravenoso. Ok? Dúvida aí, pessoal? Não? Pode falar. Não? Então, um parâmetro que nós utilizamos aqui para calcular a biodisponibilidade, o que é biodisponibilidade? A relação entre o que eu administro e a relação em que chegou na corrente sanguínea. É o que nós chamamos de área sobre a curva. O que é isso? Eu vou pegar no desenho desse gráfico, ou seja, o tempo que ele leva de via oral para atingir o sangue, o tempo que ele demora para ser eliminado, e vou fazer um cálculo dessa área aqui, ó, do fármaco por via oral. E eu tenho um parâmetro, ou seja, qual que é o tamanho da área, é o tempo que eu tenho, a concentração que eu tenho desse fármaco na corrente sanguínea. Essa seria a área sobre a curva do via oral. Posso fazer a área sobre a curva do subcutâneo, que seria essa área aqui, ó, sobre a curva do subcutâneo. Da mesma forma, a gente faz o cálculo da área sobre a curva do intramuscular, que seria aqui do nosso verdinho. E por último,
a gente pode fazer a área sobre a curva do intravenoso, que seria essa área aqui que eu desenhei e rachurei aqui para vocês, ok? Isso é um parâmetro para a gente poder avaliar, né, qual que é a diferença de biodisponibilidade entre esses fármacos, né? E é um parâmetro muito importante. Então, olha, a gente consegue avaliar um comparativo entre a via intravenosa e a via oral, fazendo a avaliação dessa área sobre a curva. Então, toda a área sobre a curva representa a quantidade total do fármaco que alcança a circulação sistêmica após a absorção. E é um importante parâmetro usado para a gente determinar essa biodisponibilidade. É um parâmetro muito usado para a gente poder fazer os cálculos de biodisponibilidade dos medicamentos genéricos. É em cima da área sobre a curva que a gente faz o estudo comparativo. Então, eu pego qual que é a área sobre a curva do medicamento de referência e vou fazer o mesmo cálculo com um paciente fazendo uso do medicamento genérico. E verifico, a área sobre a curva desse genérico está dando mais ou menos isso aqui. Se estatisticamente essa área azul ou essa área vermelha estiverem dentro dos parâmetros exigidos pela Anvisa, eu registro esse produto como genérico. A gente nunca vai conseguir ter dois medicamentos diferentes, com recipientes diferentes, terem a mesma área sobre a curva. Não tem como, tá? Falar que eles são 100% idênticos. Não. Eles vão ser estatisticamente semelhantes. Então, dentro de uma margem de segurança, para menos e para mais, né? Assim as pesquisas eleitorais, né? 2% para menos, 2% para mais. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, tá? Um percentual para menos, um percentual para mais. Se estiver dentro desses valores, a gente pode garantir que esses produtos têm biodisponibilidades equivalentes. Ok? Então, esse é um parâmetro muito importante para nós. E olha só, o que que nós podemos fazer? Então, nós já vimos nesse nosso gráfico, aqui, ó, a dose terapêutica, mantendo esse fármaco tendo o efeito terapêutico dele. É o que eu estou mostrando aqui, ó. O que seria uma dosagem terapêutica? Ó, um indivíduo no tempo zero, ele toma a primeira dose do fármaco. O que está acontecendo? Eu estou tendo a absorção do fármaco, ele atingiu a concentração máxima, começa a ser metabolizado e excretado. A tendência dele era fazer isso aqui, ó, tá? Quando chegou mais ou menos nesse tempo aqui, ele tomou uma nova dose do fármaco. O que aconteceu? Eu já tinha um pouco de fármaco no sangue, mais aquele que ele está administrando, eu aumento a concentração desse fármaco no sangue, no plasma do paciente. Quando ultrapassou o azul, concentração mínima efetiva, inicia o efeito do fármaco, ele começa a produzir efeito. Essa segunda dose atinge a concentração máxima, começa a diminuir, e iria acontecer esse processo. Quando chega mais ou menos nesse intervalo, ele toma uma nova dose. Aumenta a concentração, diminui, toma uma nova dose, aumenta a concentração, diminui, toma, e vou tomando várias doses, mantendo esse fármaco, né, aqui no intervalo de dias, tá, pessoal, não de horas, mantendo esse fármaco que dentro da faixa terapêutica, ou seja, acima da concentração mínima efetiva, acima da mínima efetiva e abaixo da concentração máxima tolerada. Ou seja, o fármaco vai ser eficaz e não vai apresentar efeitos tóxicos. Ele vai ser eficaz, ó, a partir do segundo, terceiro dia, ele já está dentro da faixa terapêutica, está apresentando o seu efeito terapêutico. Beleza? O meu gráfico C, o que aconteceu com o gráfico C? Ó? O indivíduo tomou a primeira dose, está aqui, primeira dose, aumentou a concentração plasmática, e com a primeira dose ó, que ele usou,
já atingiu a faixa terapêutica. Se atingiu a faixa terapêutica, começa a produzir efeito. Diminui a dose. Quando chega aqui mais ou menos nesse período aqui de dias, ele toma a segunda dose. Aumenta a concentração plasmática até a Cmax. Começa a ser metabolizado, excretado, toma uma nova dose. Aumentou a concentração. Só que aqui ele tocou na concentração máxima tolerada. Ou seja, começou a apresentar efeitos tóxicos. Olha, tomou uma nova dose, manteve todo esse período superior à nossa faixa de segurança, esse paciente está apresentando os efeitos tóxicos do fármaco. Ou seja, a dose que ele está utilizando é uma dose superior à dose necessária. Ou o intervalo entre as tomadas é um intervalo muito curto que está levando a concentração plasmática em níveis tóxicos para esse paciente. Ok, pessoal? Dúvida até aí? Gráfico A, gráfico C. Não? Tranquilo? Beleza. Gráfico D. O que está acontecendo aqui no D? A gente tem uma dose subterapêutica. Olha, o paciente tomou a primeira dose, atingiu concentração máxima, chegou aqui nesse período, tomou uma nova dose, atingiu concentração máxima, aqui tomou mais uma nova dose, atingiu concentração máxima, nova dose, ou seja, esse fármaco, a maioria do tempo, ele está abaixo da nossa faixa terapêutica. Ou seja, o efeito farmacológico desse fármaco é muito pequeno. O que eu tenho que fazer aqui, ó, quando o paciente está nessa situação? Tem dois caminhos. Ou a gente aumenta a dose, e aí se eu aumentasse a dose desse fármaco aqui, ó, talvez em vez da primeira dose atingir aqui, pode ser que a primeira dose viesse até aqui, ó. Quando ele for usar uma segunda dose, como a dose é maior, ó, vai fazer isso aqui. Vai atingir isso aqui. Então, eu consigo, aumentando a dose, talvez atingir a faixa terapêutica, tá? Ou, o que a gente poderia fazer, diminuir o intervalo entre as tomadas. Então, em vez de ter um período maior aí de 12 horas ou 24 horas, esse paciente iria fazer isso aqui, ó. Iria diminuir as tomadas e eu conseguiria chegar na faixa terapêutica desse paciente, ok? Aqui é o contrário, ou a gente diminui a dose, né? Ele estaria fazendo isso aqui, ó, para atingir a faixa terapêutica, ou a gente amplia o intervalo entre as doses. Aqui é o contrário, a gente aumenta a dose e diminui o intervalo entre as tomadas, ok? E por último, a gente pode também usar, né, um artifício que seria uma dose terapêutica com uma dose de ataque. O que seria uma dose de ataque? Dois caminhos, tá? Pode ser que um médico fale assim, não, a primeira vez que você for usar, em vez de usar um comprimido, você vai usar 2 comprimidos de uma vez. E depois você vai tomar um comprimido de 12 em 12 horas. A primeira vez você toma 2 de uma vez. Então, olha, o que está acontecendo? Na primeira dose, eu vou usar uma dose muito elevada. Então, com essa dose muito alta, eu já consegui atravessar essa faixa terapêutica e esse produto já começa a fazer efeito. Diferente do que tem nesse gráfico. Com a primeira dose, ó, não atingiu a faixa terapêutica, então não tinha efeito terapêutico. Talvez aqui, ó, na segunda dose ele começa a apresentar efeito terapêutico. Aqui com uma dose só, ele já tem o efeito terapêutico, tá? Então, tomar lá 2 comprimidos de uma vez. Ou, o que o médico pode fazer? Olha, a situação dele é uma situação de emergência, é uma infecção de garganta, a pressão está muito alta. O que nós vamos fazer? Ó, vamos aplicar uma injeção endovenosa nesse paciente. E se eu uso uma injeção endovenosa do fármaco, o que vai acontecer?
ele vai estar 100% na corrente sanguínea. Então, ó, eu já estou com o fármaco na faixa terapêutica. E eu sei que o endovenoso, ele aconteceria isso aqui, ó, rapidamente ele ia ser metabolizado, né? O que o médico faz? Dá uma injeção endovenosa e dá sequência no tratamento com comprimido por via oral. Então, eu dou uma dose para poder atingir essa faixa terapêutica muito rápido e depois, ó, nós vamos manter esse fármaco dentro da janela terapêutica. Ok, pessoal? Dúvida? Nesse slide, perguntas? Claudinei, Diga. como que eu vou saber se o remédio está sendo tóxico ou ineficaz no organismo do paciente? O paciente ele relata alguns sinais e sintomas, né? Então, vamos pegar, por exemplo, se o medicamento está sendo hepatotóxico, né? Está produzindo toxicidade para o fígado, ele pode apresentar alguns sintomas. A pele fica um pouco amarelada, os olhos ficam um pouco amarelados. Ou se eu sei que o fármaco já é hepatotóxico, eu posso dosar algumas enzimas hepáticas. Então, eu faço uma dosagem de enzimas, né? ASO, AST, que seriam as transaminases, para verificar se esse paciente está tendo algum prejuízo no fígado, tá? O paciente vai usar um medicamento que ele tem chance de ser nefrotóxico, toxicidade para os rins. Olha, enquanto ele estiver usando o medicamento, a gente vai dosar também parâmetros laboratoriais. Vamos dosar creatinina na urina desse paciente, vamos dosar ureia, para ver o quanto que esse medicamento está sendo prejudicial para os rins dele. Então, a gente usa parâmetros, né, laboratoriais ou os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, tá? Que pode, né, apresentar que aquele produto está sendo tóxico ou não para ele, tá? Pode ser que ele apresente alguma reação adversa dentro dos sinais, tá? Tosse, muita cefaleia, dor de cabeça, está desmaiando, a pressão está ficando muito baixa, a glicose está ficando muito baixa, está ficando muito agitado. Então, alguns sinais que podem dar esse sinal de alerta, e cada fármaco, né, tem a sua reação adversa, as suas características de toxicidade. Então, pode ser pelos sinais apresentados pelo paciente ou por exames laboratoriais. Ok? Beleza, obrigado. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, aqui? Claudinei, Não? Diga. uma dúvida super aleatória que eu tive aqui agora. O que acontece se um medicamento intravenoso é administrado de forma oral, já que ele é formulado especificamente para aquela via? Então, se eu pego, por exemplo, uma injeção intravenosa e vou fazer a administração dela por via oral, depende. Nós vimos lá o que pode ser usado, né, qual que é a vantagem da gente usar a via intravenosa. Uma das vantagens é o efeito imediato e o efeito rápido, tá? Mas algumas moléculas químicas, elas são degradadas pela presença do ácido clorídrico. Então, o meio ácido pode neutralizar aquele tipo de substância. Então, se eu pego ali aquela solução intravenosa e vou deglutir ela, talvez aquele fármaco vai ser neutralizado pelo ácido clorídrico que não vai ser absorvido. Então, não vai ter efeito terapêutico, tá? Aqueles fármacos que não vão ser degradados ou sofrer ação do ácido clorídrico vai servir como se fosse uma solução. Ele vai ser metabolizado e vai sendo excretado de forma lenta, tá? De forma gradual. Então, depende muito de qual molécula química que nós estamos utilizando, né, e fazendo essa mudança, tá? O que não se pode é pegar soluções que seriam de via oral e administrar por via intravenosa. O contrário, não se pode, porque a via intravenosa existe algumas características. A fórmula tem que ser asséptica, né? Ela não pode ter pirogênio, a gente não pode ter nenhum risco de ter micro-organismos nessa composição, ou nessa formulação, nem partículas suspensas, porque isso pode ficar parado em alguma parte do sangue desse paciente, provocando um trombo, né, um tromboembolismo, ou provocando uma infecção
né, se aquela solução não tiver estéril, ok? Ok, obrigada. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Então, podemos seguir mais um pouquinho? Beleza, então, ó, quais são os fatores que influenciam na absorção desses fármacos? Algumas coisas podem interferir. Olha, a concentração e dosagem do fármaco interfere. Quanto maior a dosagem do comprimido, 100, 200, 300, 400, do mesmo fármaco, quanto maior a dosagem, maior vai ser a absorção desse fármaco, ok? Quanto menor a dosagem daquele fármaco, menor vai ser a absorção dele. Lembrando, o que eu quero com a absorção? Levar essa molécula para a corrente sanguínea, ok? A forma farmacêutica também interfere. Por via oral, formas farmacêuticas líquidas vão ter maior absorção do que as formas farmacêuticas sólidas, que vão ter menor absorção. Por quê? Na forma farmacêutica líquida, a gente já tem a desintegração da forma farmacêutica. Não precisa desintegrar o comprimido, desintegrar a cápsula, desintegrar a drágia. Então, se eu quero uma absorção mais rápida, forma farmacêutica líquida. Se eu quero uma absorção mais lenta, forma farmacêutica sólida. Então, a forma farmacêutica também interfere, tá? A área onde vai ter a absorção também é um ponto importante. Quanto maior for a área de exposição absortiva, maior será a absorção. Exemplo, intestino, a gente tem muitas microvilosidades intestinais. Então, quanto maior a área para que o meu fármaco possa se aderir numa membrana, maior vai ser a absorção daquele fármaco. Quanto menor é a área absortiva, menor é a absorção do fármaco. Tá? Então, a área onde a gente quer a absorção também interfere. A circulação local também, né? Como a gente falou, quanto mais vascularizado for aquele local, quanto mais vaso sanguíneo tiver, maior vai ser a absorção do nosso fármaco. Quanto menor for a vascularização, menor será a absorção do nosso fármaco. Então, relembrando tudo que a gente já falou aí na aula da semana passada e nessa aula de hoje, ok? Tem mais. Temos fatores que também podem influenciar na velocidade da absorção dos nossos fármacos. Vamos lá. Tempo de esvaziamento gástrico. Se eu retardo o esvaziamento do estômago, o esvaziamento gástrico, ou seja, a digestão vai ser uma digestão mais lenta, significa que o meu fármaco vai ter mais contato com mucosa, mais contato com membrana. Então, se ele vai ter mais contato com membrana, a absorção desse fármaco vai também sofrer uma interferência, tá? Então, se o tempo de esvaziamento gástrico é menor, eu vou ter uma maior absorção. Se o tempo de esvaziamento gástrico é maior, ou seja, eu aumentei o esvaziamento gástrico, a gente vai ter uma menor absorção. Ok? Então, importante aqui, nós temos alguns fármacos que interferem no esvaziamento gástrico, que aumentam o esvaziamento gástrico. Vou pegar aqui um exemplo do paciente que está com uma dificuldade de digerir um alimento. A gente chama isso de dispepsia. Eu posso usar um fármaco que aumenta esse esvaziamento gástrico. E se aumenta o esvaziamento gástrico, vai diminuir a absorção do outro fármaco que esse paciente estiver usando, tá? Então, eu estou falando aqui de um negócio chamado de interação medicamentosa, né? Um medicamento interferindo na absorção de outro medicamento. Então, aqueles fármacos que interferirem no esvaziamento gástrico pode interferir na absorção de um segundo ou de um terceiro fármaco que o paciente estiver usando. A motilidade intestinal também. Se eu
Diminuir a motilidade do intestino, ou seja, deixar o intestino mais descansado, né, mais relaxado, eu vou diminuir a absorção dos fármacos. Então, se eu diminuir a motilidade do trato gastrointestinal, deixando essa motilidade mais lenta, a minha molécula vai ter maior contato com a mucosa. Se ela tem maior contato, eu aumento a absorção do fármaco. Por outro lado, se a motilidade intestinal é maior, eu estou aumentando a contração do intestino, eu estou dificultando com que a minha molécula possa se aderir à membrana para poder passar por essa membrana. Então, eu vou diminuir a absorção. Tá? Olha a importância disso. Nós temos fármacos também que interferem nessa motilidade do trato gastrointestinal. Por exemplo, um paciente que tem diarreia, a gente quer diminuir a motilidade do trato gastrointestinal. Se o paciente está usando um medicamento para diarreia, a gente diminui a motilidade do trato gastrointestinal. Se eu estou diminuindo a motilidade, eu posso aumentar a absorção de um segundo ou de um terceiro fármaco. Por outro lado, o paciente está com constipação intestinal, prisão de ventre, intestino preso. Ele pode usar um fármaco para aumentar a motilidade do trato gastrointestinal. Então, se eu aumento a motilidade, está maior, a gente vai ter uma menor absorção do outro fármaco que o paciente estiver fazendo uso. Então, olha, se eu uso um medicamento que mexe no esvaziamento gástrico, se eu uso um medicamento que mexe na motilidade do trato gastrointestinal, a gente vai interferir na absorção de outros fármacos. Nós chamamos isso de interação medicamentosa na etapa da absorção dos fármacos. Ok? Alimento. A presença Claudinei, de... Pode falar. é por isso que determinados medicamentos é orientado sempre, tipo, alimentar de 3 em 3 horas, ou sempre manter, né, alimentado, tem relação com essa absorção? Com o esvaziamento gástrico e a motilidade intestinal, não. Tá? Não, vai ter a ver com o que nós vamos ver agora, a presença de alimento. Tá? Então, o alimento, ele pode interferir também nessa velocidade de absorção? Sim, tá? A ausência de alimentos, olha, melhora a absorção dos fármacos, né? Por isso é bom a gente fazer uso de fármacos, geralmente antes das refeições. Mas lembre, depende do pKa do fármaco. Se for fármaco ácido, beleza, sem alimentos. Se for fármacos básicos, não deve ser de estômago vazio, porque o pH está ácido, de preferência com alimentos. Então, depende do pKa do fármaco, ok? A presença de alimentos, né, como a gente vai ter alimento mais fármaco, isso dificulta a absorção dos fármacos, ok? Então, é um parâmetro, né, importante para a gente poder também avaliar, né? Mas o alimento depende do pKa do fármaco, não esqueçam disso, né? Fármacos ácidos são melhores absorvidos em pH ácido, fármacos básicos são melhores absorvidos em pH básico, tá? Algum fator especial na formulação do fármaco? Se eu coloco algum excipiente, né, para melhorar a absorção, olha, vai ajudar na absorção do fármaco. Se eu não coloco nenhum excipiente especial, a ausência desses fatores na formulação, isso pode diminuir, né, e desfavorecer a absorção do fármaco. Então, a constituição da fórmula farmacêutica, né, dos recipientes, isso é muito importante. Nós temos recipientes que facilitam o escoamento, facilitam a absorção. E nós temos recipientes que dificultam a absorção. Então, se eu quero um fármaco de liberação prolongada, eu vou colocar recipientes que possam dificultar a absorção desse fármaco também, dificultar a absorção dele, ok? E por último,
o metabolismo entérico, o metabolismo pelo intestino. E aqui inclui as bactérias, né? Bactérias, micro-organismos que fazem parte do nosso intestino. Isso interfere também na absorção de fármacos. Alguns fármacos sofrem interferência dessas bactérias, tá? Anticoncepcionais sofrem, né, interferência de agentes bacterianos. Então, o estrógeno, ele é reabsorvido por essas bactérias. Então, a ausência desse metabolismo entérico, ó, vai ter maior absorção. A presença de degradação desse fármaco no intestino, isso dificulta a absorção dele. Então, olha, existem fatores que vão influenciar na velocidade da absorção dos nossos fármacos. Beleza? Pode ser interação, ó, com outros fármacos, mas pode ser também interação com alimentos. Alguns fármacos interagem com alimentos, né? E dificultam a absorção deles. Beleza até aí, pessoal? Claudinei. Sim, diga. Boa noite. Você poderia explicar de novo esvaziamento gástrico? Porque minha internet picou na hora e eu não entendi. Então, olha só. Tempo de esvaziamento gástrico. O tempo que leva para a gente poder, né, eliminar o conteúdo gástrico. Se o tempo de esvaziamento gástrico é um tempo curto, né, o tempo que leva para esvaziar o fármaco é curto, a gente tem uma maior absorção desse nosso fármaco. Se o tempo de esvaziamento é longo, né, demora muito, eu vou ter muito alimento, muito ácido, muito bolo alimentar, e isso vai prejudicar a absorção do fármaco. Então, eu vou ter uma menor absorção. Quanto menor for o tempo de esvaziamento, maior a absorção. Quanto maior for o tempo de esvaziamento gástrico, menor será a absorção desse fármaco. Então, atenção, porque alguns fármacos interferem nesse tempo de esvaziamento gástrico, tá? Como eu falei, tratamento de dispepsia, má digestão. Exemplo, bromoprida, domperidona, são fármacos que interferem nesse esvaziamento gástrico. Paciente que vai tomar um comprimidinho de bromoprida, de domperidona, e faz uso de um outro medicamento, antihipertensivo, hipoglicemia antioral, né, antiepiléptico, tem que ter cuidado, porque pode interferir na absorção desse fármaco, ou diminuir a absorção dele, ou potencializar a absorção do fármaco. Ok? Ok, obrigada. Então, olha, nós temos esses fatores importantes, né? Como a gente colocou, a interação com os alimentos é um fator muito importante, tá? Alguns fármacos são melhores absorvidos com alguns alimentos. Então, eu lembro numa aula passada, alguém me perguntou, professor, então, um fármaco ácido, se eu tomar com suco de limão, é bom para melhorar a absorção dele? Beleza, se eu estou usando suco de limão, suco de laranja, com fármaco ácido, o meio vai ficar mais ácido, eu potencializo a absorção do fármaco ácido. Agora, tomar esse comprimido, né, ácido com um comprimido, um fármaco básico com suco de limão já não é uma boa estratégia. A gente vai dificultar a absorção desse fármaco, ok? Alguns fármacos interagem com alguns componentes dos alimentos. Então, por exemplo, tetraciclina. A tetraciclina ela tem uma interação muito grande com cálcio. Se eu faço uso de tetraciclina com alimentos que têm cálcio, a tetraciclina ela forma um quelante, né? Vai se quelar com cálcio, forma uma molécula grande que não consegue ser absorvida. Onde a gente tem muito cálcio, pessoal? Onde? Qual que é a nossa fonte de cálcio? Leite. Leite. O que a sua mãe e a sua avó recomenda? Que medicamento tem que ser tomado com água ou com leite? A grande maioria das vezes o pessoal toma medicamento com leite, principalmente as pessoas mais antigas, tá? Principalmente se for antibiótico. Não, antibiótico faz mal para o estômago, então você tem que tomar com leite. Atenção!
Se a nossa molécula tiver interação com o cálcio, vai formar um quelante com cálcio e vai diminuir a absorção do produto. A tetraciclina, que é um antibiótico, é um exemplo. Ou seja, alimentos interferem na absorção. Tomar medicamento via oral com água, bastante água. Esquece leite, porque alguns fármacos podem quelar com cálcio, quelar com leite. Ok? Alguns fármacos precisam de um meio mais oleoso para ser absorvido. Fármacos que são muito lipossolúveis, né? Por exemplo, hormônios, anestésicos. Então, dependendo do fármaco, a presença do alimento ajuda muito na sua absorção. Então, cuidado, tá? Alguns fármacos têm interações com alimentos. Quando a gente estiver estudando fármaco a fármaco aí nas nossas FISFAR, a gente vai citar algumas particularidades que são importantes, ok? Efeito pós-prandial e efeito pós-refeição, tá? Então, o efeito que pode acontecer pós-refeição. Então, a absorção ela é diminuída ou pelo menos retardada devido à diminuição da velocidade de esvaziamento gástrico, né? Como a gente colocou. Beleza, então olha, nós começamos a falar de interação medicamentosa na etapa da absorção. Então, o trânsito intestinal interfere? Interfere. Tanto o estômago quanto o intestino. Então, olha, paciente que faz uso de um medicamento anticolinérgico. Putz, professor, vou ter que saber desses nomes todos. Ah, tenho certeza que quando a gente terminar nossas farmacologia, você vai estar sabendo tudo. Então, não se preocupe agora, tá? Quem é um anticolinérgico? É um medicamento que vai diminuir a motilidade do intestino. Geralmente são utilizados nas diarreias ou nas cólicas intestinais. Um exemplo aqui, Buscopan. Ah, professor, aí Buscopan já ficou um pouco mais fácil. A gente toma Buscopan para quê? Para cólica intestinal, não é isso? Então, o que o Buscopan faz? Ele relaxa a musculatura lisa do intestino. Então, o indivíduo que está tendo muita cólica está tendo uma contração muito grande da mucosa intestinal, né? A butilescopolamina, né, que é o princípio ativo lá do Buscopan, ele relaxa a musculatura. Se relaxa a musculatura, olha lá, se eu estou interferindo na motilidade intestinal, se a motilidade é menor, vai interferir na absorção de outros fármacos. Então, olha, no caso do acetaminofeno, se a gente tem um retardo na absorção, um retardo na motilidade do trato gastrointestinal, a gente vai ter um retardo na absorção do acetaminofeno. Acetaminofeno é um outro nome de uma substância conhecida de vocês, que é o paracetamol, tá? O paracetamol tem um apelido aí importante, conhecido em outros países, paracetamol, que é o nosso Tilenol, né? Nome mais comum, nome comercial. Então, usar Buscopan com paracetamol retarda a absorção do paracetamol. A absorção dele vai ser mais lenta. E aí eu prolongo o efeito do paracetamol. Por isso que a gente tem aí no mercado uma associação de Buscopan com paracetamol. Ok? É uma estratégia terapêutica, né, professor? Estratégia terapêutica. Eu já associo os dois na mesma formulação, tá? Ou pode tomar separado. Um vai controlar a dor, o outro controla a contração da musculatura intestinal. A metoclopramida, ela aumenta a motilidade do trato gastrointestinal. Então, ela é usada naqueles casos lá de dispepsia, né? Náuseas, enjoo, para facilitar o alimento ser eliminado mais rápido. Então, também vai interferir na absorção de outros fármacos, tá? Um outro ponto que eu não coloquei no slide anterior, que é muito importante, é a alteração do pH do meio. Qual que é a nossa regra, pessoal? Ó, fármacos ácidos são melhores absorvidos em pH ácido. Fármacos básicos são melhores absorvidos em pH básico. Beleza. Agora, existem medicamentos que nós utilizamos para fazer isso aqui, ó, para aumentar o pH gástrico. Quando o paciente está com azia, queimação, né, que é a pirose, está com gastrite,
úlcera péptica, ele usa medicamentos para inibir a ação do ácido clorídrico, então aumentar o pH do estômago. Olha, se eu estou aumentando o pH do estômago, o que está acontecendo com o meio? Eu estou aumentando o pH do meio, né? Então, se eu neutralizo o ácido clorídrico, eu aumento o pH do meio. Então, o pH do estômago, que é mais ou menos 2, com um fármaco desse, pode ser que chegue ali, ó, a 5, a 6, eu aumento o pH do meio. Se eu aumento o pH, favorece quem? As bases. As bases não são melhores absorvidas em pH básico? E o que acontece com o ácido? Se eu aumento o pH do meio, ó, vai diminuir a absorção desse ácido. Então, um exemplo aqui, ó. Uma classe de fármacos que é chamada de antagonistas H2. Tá? Exemplo, ranitidina. A ranitidina é um fármaco utilizado para esses problemas gástricos, né? Gastrite, úlcera péptica e etc. O paciente que usa uma ranitidina, o que vai acontecer com o pH do meio? Aumenta o pH do meio. Só que esse paciente usa também um cetoconazol, que é um medicamento para ser utilizado nas micoses, né? Nas dermatomicoses e etc. E o cetoconazol, ele é um fármaco ácido. Olha, se é um fármaco ácido, ele é melhor absorvido em pH ácido. Se o paciente está usando essa metidina, está aumentando o pH do meio, vai diminuir a absorção do cetoconazol. Então, resultado de usar os dois medicamentos juntos, ó. A absorção do cetoconazol vai ser reduzida. Vai reduzir a absorção do cetoconazol, vai diminuir a eficácia do fármaco no tratamento da micose do paciente. Ok? Está usando o medicamento e não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito porque está usando os dois e a cimetidina está diminuindo a absorção do cetoconazol, do itraconazol, do fluconazol e qualquer outro, né, desses antimicóticos. E aqui inclui, tá, pessoal? Os antiácidos também vão aumentar o pH do meio, sal de fruta e etc, né? Uma classe de fármacos aqui que são os inibidores da bomba de prótons, omeprazol, lansoprazol, todos eles vão aumentar o pH. Então, ó, atenção, aumentou o pH do estômago, vai favorecer a absorção das bases e vai prejudicar a absorção dos ácidos. Ok? Dúvida aí? Não? Beleza. E por último foi o que eu falei, né? A questão da formação dos quelatos, do complexo. Então, usar o antiácido ou usar leite com tetraciclina, olha, vai formar um complexo tetraciclina cátion e isso deixa uma substância insolúvel diminuindo a absorção da tetraciclina. Então, tomei tetraciclina com antiácido, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio. Essa tetraciclina vai quelar com esse cátion, forma uma molécula insolúvel, molécula grande, não consegue ser absorvida. É um antibiótico, se não está sendo absorvido, não atinge a corrente sanguínea, aquela infecção do paciente vai piorar, já que a gente não vai conseguir matar aquela bactéria. Beleza? Então, ó, o paciente vai usar um medicamento, um sozinho, beleza, é uma coisa. Agora, se ele vai usar 2 medicamentos juntos, atenção, pode acontecer interação na etapa de absorção. Ok, pessoal? Se interage na absorção, vai interferir na quantidade de fármaco que atinge a corrente sanguínea. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Beleza? Dúvida? Claudinei. Professor. Diga. Então, Vamos lá. por isso é tão importante quando a gente está numa consulta ali, aquela pergunta, né? Se a gente faz a utilização de algum medicamento, se tem algum problema de saúde, né? Então, o primeiro ponto que a gente está vendo agora, né? A primeira etapa da farmacocinética é a absorção. Então, um fármaco pode interferir na absorção do outro. Então, o médico faz aquela pergunta. E aí fica um cuidado, né? Quantas pessoas que tomam um medicamento para hipertensão, diabetes, etc., e que usam outro medicamento por conta própria?
Alguém falou para ela que aquilo é bom, aí fala assim, então deixa que eu uso. Eu estou sentindo uma dorzinha de estômago, então toma o omeprazol que eu tomei para mim foi bom. Aí ela vai e toma o omeprazol também, mas ela toma medicamento antihipertensivo. Olha, aquele que ela está tomando por conta própria pode estar interferindo na absorção daquele fármaco que ela precisa utilizar continuamente. Então, existem vários tipos de interações medicamentosas. A primeira que a gente está vendo agora é na absorção de um fármaco, ok? Diga, mais alguém ia perguntar aí? Eu que ia perguntar. Eu já ouvi Pode falar falar, também que não pode tomar anticoncepcional com alguns antibióticos, que também vai ocorrer essa interação medicamentosa, que vai cortar o Pode, efeito sim. anticoncepcional. Mas aí não é na etapa da absorção. Aí essa interação está na etapa da metabolização. Nós vamos ver ela mais à frente. Entendi. Alguns antibióticos podem aumentar a metabolização, a destruição do anticoncepcional, né? E aí eu aumento a excreção desse anticoncepcional. Não na absorção. É uma interação medicamentosa também, mas na etapa da metabolização que a gente ainda vai estudar. Beleza? Uhum. Então, ó, eu tô vendo o chat sim, tá, Adri? Eu deixo para ver o chat no final aqui, tá? Ó, Clarice eu já respondi. A Kelly a gente já resolveu o problema. O Richard fez a pergunta depois ao vivo, eu vi. Tô atento, tá, Adri? Porque não dá tempo de olhar o chat durante... Quando eu estou apresentando uma tela, né, do PowerPoint, o chat para mim não é visível. Aí quando eu dou essas paradas assim, eu dou uma olhadinha lá no chat para tentar responder alguma pergunta. Ok, pessoal? Eu mandei que então... você não estava olhando, era na hora da aula. E como eu sei que Beleza, não isso. você, aí eu falei tipo para ele falar pelo microfone mesmo, entendeu? Isso aí. Mas assim, de repente tem algum aluno que não tem microfone, né? Tá sem áudio, sem o microfone, aí depois eu dou uma olhadinha lá no chat. Mas aí vocês me lembram, tá, pessoal? Professor, alguém perguntou no chat aqui, você não respondeu. Me ajude aí, isso é importante. Turma, ó, então, no mais, a gente fecha na aula de hoje, então, a absorção de fármacos, tá? E na quinta-feira a gente já começa com distribuição. Os slides de distribuição eu já deixei lá no Moodle, e essa aula aqui gravada eu já coloco amanhã também para vocês lá no portal do EAD. Tá bom? Então, no mais, ó, uma boa noite. Fiquem com Deus e até quinta-feira, tá bom? Professor. Matilde, se você quiser ficar aí, eu te explico aí as dúvidas que você tiver, tá bom? Ok. Deixa eu só finalizar a aula aqui, só um instante.